Bom dia. Mais um dia em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós podemos pensar na vida, meditar no ontem, refletir nas nossas ações diárias e lembrar que o ontem já não nos pertence mais. O amanhã, sim, ele precisa ser modificado. Mas para que o nosso amanhã seja realmente modificado, nós precisamos repensar as nossas ações no hoje. Sim, hoje. Hoje é o dia de pensarmos em nossa vida, pensarmos em como precisamos modificar, pensarmos no que nós precisamos fazer como cristãos para agradar a Deus. Temos sempre repetido nos últimos dias que duas certezas que temos é a certeza de que nascemos e a certeza de que morreremos. Consequentemente, o que vai pesar realmente é o que nós estamos fazendo, do nascer ao morrer. Quais as escolhas? Será que as minhas ações são condizentes com a vontade de Deus? Será que as nossas ações, elas estão condizentes com aquilo que nós precisamos realmente buscar e que está pautado na palavra do Senhor, na palavra da salvação? São reflexões que nós precisamos fazer para compreender se nós estamos no caminho certo. A salvação, ela é certa, mas apenas para quem fizer as melhores escolhas. E a melhor e principal escolha é caminhar com Deus, por Deus e para Deus. Precisamos constantemente lembrar que se nós estivermos voltados ao alto, ao nosso divino Pai Eterno, o nosso Deus Filho vai nos amparar e vai ser exatamente o caminho necessário para chegarmos até o nosso divino Pai. Para isso, nós vamos precisar do divino Espírito Santo que paire sobre nós. Que os carismas do Espírito Santo possam realmente fazer pouso em nós e que nós possamos desenvolver os frutos do Espírito. Precisamos fazer isso, precisamos buscar isso, precisamos compreender que essa é a máxima na nossa jornada. E interessante é que quando nós pensamos na leitura dos Salmos, nós vamos realmente perceber exatamente essas necessidades. Prova maior é a reflexão do livro do capítulo 90 do Salmo, em algumas versões o 89, onde nós vamos pedir ao Senhor piedade por nossa miséria. Sim, somos infinitamente miseráveis. Diariamente falhamos, diariamente pecamos. E foi essa reflexão feita por Moisés, súplica do homem que foi Moisés, um homem tão temente a Deus, mas que também não teve direito à terra prometida. Já no finalzinho de sua jornada, ele não teve direito, porque ele falhou com Deus. Mesmo assim, Deus deu a ele o direito de ter a visão e de ver com seus próprios olhos a terra prometida ao longe. Que nós tenhamos o merecimento de entrarmos na terra prometida. Essa nossa jornada aqui entre o nascer e o morrer é uma jornada que nos leva ao céu, que é a Sião prometida para todos nós. E a súplica de Moisés é interessante porque diz assim: Senhor, foste para nós um refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes e a terra e o mundo fossem gerados, desde sempre para sempre tu és Deus. Fazes o homem voltar ao pó, dizendo: voltai, filhos de Abraão. A teus olhos 1000 anos são como o dia do ontem que passou, como um turno de vigília na noite. Tu os mergulhas no sono, são como a erva que brota de manhã brota, germina, de tarde murcha e seca. Porque somos destruídos por tua ira, estamos apavorados com teu furor. Diante de ti pões nossas culpas e nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Nossos dias todos se dissipam pela tua ira. Acabam nossos anos como um sopro. Nossos anos de vida são 70, 80 para os mais robustos, mas pela maior parte são fadiga e aborrecimento. Passam logo e nós voamos. Quem conhece o ímpeto de tua ira, quem teme a violência do teu furor, ensina-nos a contar nossos dias e assim teremos um coração sábio.
Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua graça, para exultarmos de alegria pela vida afora. Alegra-nos em troca dos dias em que nos afligistes, dos anos em que vimos a desgraça. Que teus servos vejam a tua obra e teus filhos a tua glória. Esteja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. A obra de nossas mãos confirma para nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É interessante nós pensarmos nessa súplica de Moisés. É interessante pensarmos exatamente no quanto Moisés ele foi iluminado para fazer essa súplica, para que nós também possamos refletir nos nossos dias. Entre o nascer e o morrer, os nossos dias são 70, 80 para os mais robustos, e os mais robustos ainda chegam aos 100. Felizes os que passam dessa idade, por mais que o próprio salmista, nesse salmo de Moisés, nessa súplica de Moisés, ele deixa claro que a maior parte é de fadiga e aborrecimento. Não esqueçamos que, como herdeiros de Adão e Eva, nós herdamos o suor do rosto, nós precisamos trabalhar, isso nos fadiga, isso nos aborrece, mas nós precisamos formar as nossas famílias e precisamos fazer a nossa parte. Mas é interessante dizer que pensar na nossa vida é como pensar que o tempo nosso é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus, 1000 anos para Deus, ou 1000 anos nosso para Deus. É como se fosse apenas um dia dele. Passa rapidamente. Nós precisamos pensar que Deus, Ele sabe e pode tudo. E a súplica de Moisés nos faz lembrar exatamente o que diz Gênesis, capítulo 3, versículos 19, quando afirma que simplesmente nós precisamos pensar que a nossa vida é tão passageira que a gente a qualquer momento pode ser chamado de volta ao solo. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltarás ao solo do qual foste tirado, porque tu és pó, e ao pó hás de voltar. Nós somos passageiros nessa viagem rumo ao céu. E nós precisamos entender que a nossa parte principal é procurarmos vibrar de uma forma positiva com Deus, por Deus e para Deus. Pedindo sempre à Santíssima Trindade que se faça presente em nossa vida. Pedindo sempre que Deus possa nos amparar e nos ajudar da melhor maneira. Como passageiros de uma viagem, nós precisamos entender exatamente essa súplica de Moisés e entender que a nossa responsabilidade é fazermos a nossa parte para entender que nesse período que estamos aqui, precisamos refletir no Senhor. Precisamos lembrar o ímpeto de sua ira. Precisamos entender que Ele nos sacia pela manhã com a sua graça, mas como uma planta, como uma erva que nasce, brota pela manhã, germina e à tarde ela murcha e seca. Assim é a nossa vida. É tudo tão passageiro, tão efêmero. E por que nos preocupamos com coisas de somenos importância? E por que nos achamos melhores que os outros? E por que fazemos as coisas diferentes daquilo que Deus deseja de nós? Pensemos nisso. Meditemos nisso. Hoje é o dia de pensarmos nisso. Por isso que hoje a minha reflexão, ela vem também recheada de gratidão. Hoje é o momento em que eu e meu filho passamos, junto com um grupo, pelo sacramento da confirmação, pela crisma. E nós estamos fazendo isso porque precisamos entender que enquanto nós estamos aqui, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Eu preciso confirmar para Deus que sou seu servo, que sou seu discípulo, que sou seu escravo. E como escravo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço para que hoje o Espírito Santo se faça presente em minha vida, na vida do meu filho e na vida de todos nós, para que juntos nós possamos constantemente continuarmos a missão
de sermos melhores servos cristãos de Deus, por Deus e para Deus. Luz e paz. Bom dia, mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que nós precisamos constantemente nos tornarmos melhores cristãos diante de Deus.